Não existe um ser humano completo sem que alma, espírito e as emoções estejam em equilíbrio. Olá, tudo bom com você? Como é que você está? Eu sou Débora Galhardi, jornalista, host do podcast da nossa Chave Mestra, que é a nossa editora, é o Chave Mestra Podcast. Aqui eu entrevisto escritores da nossa editora com muito conteúdo. Eles têm tanto conteúdo que eu vou dizer que aqui para mim sempre é uma aprendizagem. Eu aprendo muito com eles, a gente conversa muito aqui nos bastidores e também no podcast. Eu deixo eles aqui super à vontade, sabe por quê? Porque afinal de contas eles precisam passar isso para vocês. Senão eles não tinham escrito um livro, é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai passar um pouquinho mais, porque no livro a gente tem aqui o escritor, a gente fala que a gente leva o escritor, um pouquinho dele por onde for, onde a gente estiver, né, em todo mundo. Mas agora eu tenho eles presencialmente comigo, então tem que aproveitar mesmo, tirar as dúvidas, que deve ser a dúvida de muita gente. Eu estou com a Luciana Nunes Araújo, ela que é nossa escritora, ela que está lá no Instagram, Luciana Nunes Terapeuta, e ela tem muito conteúdo interessante, e não só interessante, mas de qualidade, lá no Instagram dela e aqui nesse livro. E o livro qual é? Inteligência Emocional, 30 vozes e um propósito. E você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o próximo passo da sua vida? A gente vai falar sobre isso com ela. Ela que trabalha na área como educadora cristã, psicanalista e tem, claro, um livro lindo aqui para compartilhar com a gente. A Luciana está no capítulo 17, Saúde Emocional e Espiritualidade. Luciana Nunes Araújo é quem eu recebo hoje. Tudo bom com você? Tudo bom, tudo bem. Um prazer estar aqui. O Prazer dia chegou meu. Que bom. de contar a nossa história para o mundo, né? E fazer a Sim, diferença na vida das pessoas. exato. E fazer a diferença precisou você tomar uma atitude Sim, para começar a contar a história, né? sim. Eu falei hoje nas minhas redes sociais que a história era minha e dos mais próximos. E a partir Ótimo. de hoje, a história é até onde Deus levar. Ótimo, ótimo. E como que foi para você escrever esse livro sobre, primeiro de tudo, antes da gente falar de inteligência emocional, como foi para escrever um livro? Você tinha o desejo de escrever? Não, eu nunca foi um sonho escrever um livro, embora sempre trabalhasse na área de educação. Então, dar palestra, dar estudo, lecionar, preparar projetos educacionais sempre foi o que eu vivi. Sim, Porém, a escrita eu nunca tinha exercitado, né, sim. nunca tinha entrado. Ótimo. E não seja breve não, viu, que eu vou falar para vocês falarem muito aqui, viu. Eu falo que às vezes eles vêm meio tímido, falando: "Ah, eu vou falar pouco". Não, fale Ih, muito, que é pra gente trazer conteúdo aqui. sim, Eu quero que você explique como foi depois: "Ah, recebi o convite, agora eu vou falar sobre inteligência emocional". Mas aí eu vi que você fala muito sobre espiritualidade, e aí sim, como é que casa isso aí? Um sim. tema que muitas vezes as pessoas acham que não tem a ver com o outro, e tem, né? Sim, totalmente. E se a gente for aprofundar, e o leitor vai poder ver isso no livro, que não existe um ser humano completo sem que alma, espírito e as emoções Ótimo, estejam em equilíbrio. ótimo. E por que você acredita nisso? Eu acredito nisso porque, em algum momento, as questões emocionais que a gente vive, porque tudo que a gente vive foi daquilo que da nossa experiência desde a vida uterina. Ótimo. Desde da vida uterina. A psicoembriologia vai dizer isso, que tudo já é registrado pelo nosso cérebro. E Deus não ele não planejou a gente viver os traumas, as dores, as frustrações, né. E a gente sabe que isso não foi plano de Deus, porque a Bíblia fala que desde o ventre antes do ventre da nossa mãe, Deus já planejou a minha vida e planejou a sua. E por que a gente hoje não vive a vida que Deus planejou para gente? Sim, Porque no entendo. meio desse caminho, muitas vezes desde lá do útero e desde a nossa infância, os nossos comportamentos são moldados pelas nossas experiências traumáticas, de dores, e nossos comportamentos hoje, eles estão no nosso inconsciente e que Claro. moldam o nosso comportamento. E muitas vezes a espiritualidade, ela é, no caso, a minha abordagem é cristã. Então, eu quero dizer isso por quê? Porque espiritualidade é uma coisa muito ampla.
Sim. Todo ser humano ele busca, ele tem dentro de si um vazio que ele busca em algo. Então, Ótimo. por isso que a gente vê pessoas que cada um busca, pode ser, eu até estava compartilhando ali fora, pode ser um índio isolado, ele busca ter alguém para adorar, ele tem algo dentro dele para buscar. Pode ser nos países que a gente vê no pico de uma montanha, as pessoas vivendo, mas elas buscam alguém para ter um contato além do físico. Então, a espiritualidade é muito ampla, mas no meu caso, a abordagem é dentro da perspectiva cristã. Então, Sim. eu vou falar daquilo que é a minha vivência, a minha experiência, aquilo que eu creio que eu vivo. Ótimo. E não foi isso que Deus planejou. E eu vejo que hoje a espiritualidade, como foi na minha vida até alguns anos atrás, às vezes é fuga, Ótimo dizer isso. Uhum. às vezes é fuga, a gente vai porque Deus faz, Jesus vai fazer, mas tem algo que é da mente, é das emoções e que a gente precisa buscar ajuda para E isso. que lindo, né, quando a gente fala sobre isso, é um assunto que me chama tanto atenção, porque eu falando aqui como cristã, a gente vê tanto as pessoas, eh, culpabilizando outros ou como é que a gente pode dizer a palavra, José? Eu sempre chego no José aqui. Mas dando a responsabilidade para Sim, Deus, responsabilizando Deus. sim, Então, tudo porque ou é o mal ou é Deus, sim, nunca é ela. sim, E a gente está falando de um livro de inteligência emocional, sim, onde que nós somos seres em que a gente tem emoções, sim, e elas precisam ser gerenciadas, elas precisam sim, ser cuidadas para que você não fique jogando para todo mundo, né, culpabilizando ou sim, responsabilizando Deus, o sim, mal, sim, seja qual for o nome que você dê, porque tem questões que são suas, sim, né? sim, sim. São vivências individuais, particulares, e que cada um é diferente do outro, tem Exatamente. histórias diferentes uma do outro, por isso que a sua dor não é a minha não é a sua, porque você tem uma história de vida, eu tenho a minha, e a espiritualidade, quando ela é buscada, como no meio cristão é, né, mas que a gente não permite que Deus faça um profundo, vá no profundo, e que cure a gente da nossa alma e do espírito, a gente não consegue viver. Eu digo isso, eu vivi 44 anos dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas não conhecia a Deus como meu pai. Porque Olha que quando eu fui entender que ele não era o meu Senhor do servir somente, mas ele era o meu pai, e naquele momento que eu passei, ele foi aquele que cuidou de mim e que ele não me via como alguém que me julgava por eu estar passando por um momento difícil, foi aquele que não me deixou em nenhum momento e que ele entendia porque ele me criou. Se ele me criou e eu sou corpo, alma e espírito, ele é aquele que sabe Amém. daquilo que a minha mente, que é um órgão, os problemas que podem advir dele. Então, quando eu entendi isso, hoje eu te digo que eu vivo a espiritualidade da forma plena, leve. E eu digo que ninguém pode viver um relacionamento com Deus. E uma frase de impacto minha, a minha frase de impacto é essa: você pode ter muitos encontros Hum, na vida, mas sim, enquanto você não encontrar-se consigo mesmo e com aquele que te criou, só então exato. você vai viver com propósito. Ótimo. Então, eu posso dizer que eu vivi 44 anos fazendo muitas coisas, mas agora eu estou vivendo com propósito, com intencionalidade, por entender que eu sou corpo, alma e espírito e que Deus me entende, porque Ele me criou e que eu preciso, com a sabedoria que Ele dá, inteligência para os homens, me deixar ser cuidada pelos médicos, pelos psicólogos, pelos Ótimo. psicanalistas, para que eu me cure e viva de forma plena e abundante a vida que Ele tem para mim. Então hoje eu Ótimo. posso dizer que aos 46, agora 49 que eu vou fazer, mas de 2 anos para cá, eu tenho vivido a espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, o meu propósito, a minha essência, tratando todos os traumas que Olha que vieram lindo. disso e vivendo quem Deus me fez para ser. E aos poucos vai desembaçando esse espelho, porque é um processo.
Sim, e É é um um processo que processo. precisa querer também, Sim, né. sim, A gente fala muito aqui, eu entrevistando, né, os demais escritores deste livro, inclusive, que tem que querer, porque senão sim, você sempre vai sim, só trabalhar o do outro. "Ai, vai sim, vou ajudar o outro, sim, você para o outro", sim, ou como você sim, posicionou aqui, como muitas pessoas que estão dentro das igrejas ou em qualquer outro lugar, não só sim, nas igrejas, mas servindo com uma intenção boa, sim, mas sem cuidar do que precisa primeiro, sim, né. sim, Vivenciar o sim, pai e não só eu servir, né. sim, Não, ele é o pai que cuida, e aí sim, você vai parar de se apegar nas pessoas, nas sim, coisas, nos sim, momentos. sim, Como é lindo isso, né, mas tem sim, que ter um querer. sim, sim. Teve Tem isso de que você tem, e você percebe isso também. teve, Como psicanalista, você faz esse trabalho com pessoas, tem sim, pessoas que vão até você, como que é sim. teu trabalho hoje? Sim, depois da minha experiência, e quem adquirir o livro vai conhecer um pouco da minha história, porque o meu capítulo é um bate-papo e traduzindo isso, facilitando esse entendimento da espiritualidade, da Uhum. ciência e fé, e trazendo o que que acontece na nossa mente, o porquê que a gente precisa separar, né, tirar Deus, como, é aquele que nos culpa pelos sentimentos. A gente se sente muitas vezes culpado por se sentir fracos, por se sentir Uhum. ansiosos, por estar em depressão, e eu falo sobre isso, sobre transtornos, sobre as questões das doenças mentais, sobre as dores emocionais, que dentro do ambiente religioso, e não só cristão, como igrejas evangélicas, mas nas igrejas católicas, nas denominações. Quantas pessoas estão com depressão, ansiedade, Muitos. com problemas e transtornos, advindos de problemas mentais. E a gente fala problemas mentais, gente, problemas mentais, há muito tempo atrás, eu acho que você regula a minha idade, Sim. quando falava de um problema mental, hoje menos um pouco, porque a internet tem facilitado o conhecimento sobre a saúde mental. Mas mesmo assim, a É. gente vê que ainda é algo que, para ser É muito muito tabu, né, e trabalhado ainda. é. Doença mental a gente via como os malucos, como os doidos, tem problema na cabeça. Não, E realmente era até tratado eu dessa tive um forma, problema né. mental. O que que é um problema mental? Algo que não vai bem com a sua mente, com o seu cérebro, que é um órgão, e que, assim como a gente vai no médico para Precisa cuidar. cuidar do estômago, do rim, do coração, a gente precisa cuidar da nossa mente. É o cérebro, é um órgão. E esse órgão, ele é tão precioso e a gente não cuida. Por quê? Porque é ele que comanda tudo. É dele que vem tudo. E você acredita, eu acabei te cortando, porque estou envolvida aqui com o tema, gente, porque é lindo como a gente vê quanta clareza traz e que as pessoas precisam muitas vezes disso para Sim, entender, porque muito tempo também foi se criando um conceito, e não estou falando aqui dentro de igrejas, sim, dentro de ambientes religiosos, não sim, estou falando de pessoas mesmo, que sim, estão até fora das igrejas, que não entendem como um órgão, que faz parte de um corpo e que, como ela trouxe, que rege muitas vezes sim, o corpo, sim, de uma forma de dizer, né, e que o cuidado às vezes é negligenciado. sim, "Ah, então eu não vou cuidar porque tudo é espiritual". sim, E aí é onde piora a situação, sim, porque o espiritual que não é tratado e que se torna uma doença e sim, que poderia ser só uma sim, terapia, um sim, cuidado, sim, virou algo medicamentoso. sim, sim, Abafou todos os sim, problemas, porque daí a sim. pessoa começa a se medicar e aí você não é mais você? Não, e as pessoas nem falam que tem, Ótimo. porque elas não se sentem acolhidas. Porque como uma pessoa que frequenta uma comunidade religiosa, seja ela católica, Ótimo, seja sua comunidade de fé, ela vai dizer que ela tem um problema emocional se ela tem Deus. ótimo. Se Deus cura tudo, se Deus é que cura tudo, que você não pode sentir, que você pode sentir a tristeza, mas a alegria tem que vir pela manhã. Mas quem Nossa, disse que lindo. amanhã é o amanhã? Você para para o corte, José, esse ponto? Porque, gente, que lindo. Amanhã nem sempre é amanhã. Amanhã. Lindo. O amanhã para umas pessoas vão demorar a vida inteira se elas não buscarem ajuda. Sim. E quão lindo que é isso, né, a gente vê que se você buscar, você encontra Sim, sim, e é bíblico sim, isso, para quem acredita na Bíblia, nós estamos sim, falando de um campo espiritual sim, do geral, sim. mas falando Na na questão perspectiva na Bíblia bíblica. que a maior parte, né, dos brasileiros aí como cristãos, seja Sim, católicos, evangélicos, sim, enfim,
ela já fala isso, de conhecereis a verdade, e a Sim, verdade a vos vida libertará. libertará, e não somente na verdade de Cristo, de Deus, mas de verdades Sim, que Deus permitiu sim, que sim, viessem para ter esse sim, cuidado com sim, o nosso sim, órgão, sim. né? E a palavra de Deus diz: "Meu povo perece por falta de conhecimento". E eu pereci durante muito tempo por falta de conhecimento. Agora, quando esse conhecimento chega, ele nos liberta. Mas para ele nos libertar, nós precisamos tomar atitude. Uhum. Porque o conhecimento é só conhecimento. Ele só vai libertar se a gente se posicionar frente a isso. E eu me posicionei, não foi fácil, sofri muito dentro do ambiente, porque a minha família toda é cristã. Então, o Uhum. primeiro lugar que a gente sofre é dentro da nossa casa, é dentro com os familiares, na nossa comunidade cristã, mas também não é porque eles desejam, é porque também não tem esse Não. conhecimento. Não tem. Então, é lindo, a gente ver que quando vai para buscar, e é isso que eu abordo também um pouco no livro, Uhum. é que de buscar a espiritualidade como essência, aquele que te criou, buscar em Deus entender quem ele te fez para ser, entendendo que ele te fez com corpo, alma e espírito, que ele entende todos os seus traumas, as situações de abuso que muitas vezes pessoas passam, traumas religiosos, muitos deles vêm de dentro do ambiente religioso, de entender que Deus, ele se preocupa com a nossa mente, com as nossas Sim. emoções, e se a gente hoje estudando, tudo faz mais sentido o que eu estudo com o que eu leio, porque a Bíblia é neurociência pura. É. E aí quando eu leio, eu falo: "Isso aqui está aqui. E isso aqui, por que que eu li isso aqui? Isso aqui não fazia sentido com isso aqui", entende? Então eu falo assim: "O Senhor é lindo". É lindo, Exatamente. porque ele sempre quer que a gente tenha uma vida, o que que Jesus fala? "Eu vim para que tenham vida e vida o quê?". Em abundância, né? Aí eu te pergunto, nós estamos vivendo vida em abundância? Quando a gente negligencia a parte que vai gerir nosso coração, porque a Bíblia fala, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Hum. O coração, para o nosso entendimento, é o quê? A fonte do quê? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E de onde vêm nossas emoções e nossos sentimentos? Da nossa mente. E o quanto nós negligenciamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, para nós vivermos uma vida abundante. E eu digo para você que uma grande parte da população brasileira Uhum. que convive num ambiente religioso vive em sofrimento psíquico, Olha só. seja ele de graus mais leves até os mais sérios, Mais e severos. que Uhum. co e com consequências muitas vezes, que não tem como voltar. E a gente vê isso com a questão da depressão, pastores, líderes, padres, membros de igreja, que a dor é tão grande e não sabe lidar com isso, porque se falar que tem depressão, olha a vergonha, como que você tem isso? Como que você Uhum. vive se você tem Deus? Por que eu ouvi isso? Ou de repente de relacionar aquela questão de: "Ah, mas se tem Deus não pode estar assim". Sim, Hoje a sim, gente vê eu não sei você, Luciana, mas eu vejo um pouquinho diferente aí sim, em sim, algumas comunidades, algumas sim, pessoas entendendo que não é isso, sim, porque a cruz não falou sobre isso, né. sim, Mas muito a gente via antes de que se você tem Deus, não pode ter, como você disse, não sim, posso ter doença, sim, não posso ter fracassos, sim, não posso ter, sim, escassez, não posso sim, ter nada disso. E aí é onde a pessoa esconde, como você disse. sim, Eu prefiro esconder, porque daí sim, ninguém sabe. E aí eu escondo, sim, não tenho uma rede de apoio, não tem ninguém por sim, mim. Cadê? sim. E E aí aí quando vai se vê já adoece tá e vai doente. adoecendo cada vez mais. E aí o relacionamento, que é o que é espiritualidade. O que é a espiritualidade? É eu me relacionar com aquele que me criou. Uhum. Como que eu me relaciono com alguém que me criou, se eu vejo aquele Deus que vai me punir pelo que eu sinto? Sim. Como que eu vou me relacionar com aquele que me criou, se eu me sinto culpada por me sentir assim? Se eu me sinto indigna de me sentir assim, porque no meu entendimento eu não posso me sentir assim. É. Uma questão que a gente fala aqui, precisaria de muitos podcasts aqui Sim, para a gente trazer sim, tanta
tanto conhecimento para as Sim, pessoas, né? Você faz esse trabalho hoje, você falou nos bastidores que sim, você faz esse trabalho online sim, também, e que eu acredito que é muito sim, importante o online porque a gente atinge sim, um número maior sim, de pessoas, sim. né? Como que é feito esse seu trabalho hoje? A primeira frente de trabalho que após tudo que aconteceu comigo, que os leitores vão ver a minha história ali, Uhum, e vão ver como que eu fui, até porque, assim, eu fui para a saúde mental porque aconteceu comigo. uhum, Então aqui a minha dor virou meu propósito, uhum, porque eu vi que aquilo aconteceu comigo, então, o meu propósito sempre será, onde eu for, em qualquer denominação, em qualquer lugar, eu sempre vou falar no ambiente religioso uhum, sobre a saúde mental. Então eu trabalho com palestras nas igrejas sobre saúde emocional. Eu comecei, após me formar na minha própria igreja, fazendo um trabalho com as mulheres sobre saúde emocional. E faço palestras nas igrejas. A primeira palestra sobre saúde mental eu fiz na igreja local. aham, Eu comecei de onde eu estava. Porque às vezes a gente quer começar de muito longe, mas a gente começa da nossa casa, da exato. nossa realidade, da nossa igreja, porque as pessoas ali que não me acolheram um dia dentro da minha casa ou na minha comunidade, no sentido de não entender aquilo que estava acontecendo, são também pessoas que não sabem lidar com isso, né. E hoje eu trabalho com palestras, com atendimento da psicanálise, né, na abordagem psicanalítica, que é uma abordagem diferente da psicologia, que busca as raízes, os porquês. Porque quando a gente trata a raiz, a gente trata o problema. Porque o Exato. nosso comportamento, 95% do nosso comportamento é regido pelo nosso inconsciente. A gente age sem saber o porquê. E aí a abordagem psicanalítica é de ir lá na raiz. E aí traz o inconsciente, traz à tona, através das análises, à tona qual é a raiz daquilo. E aí Exato. ressignifica, e aí muda-se padrões de comportamento, e você se livra daquilo. Vai viver, a memória ficou registrada, mas aquilo não te prende mais. E aí acabam-se o quê? Os sintomas. E às vezes Em está algum brigando tanto, né, em com alguns aquele momentos precisa da medicação, eu fui uma que precisei, uhum, porque mexe com questões, em alguns casos, de alguns transtornos, como também depressão e ansiedade, é necessário entrar com uma medicação, e hoje também tem um tabu sobre isso. Hoje a psiquiatria trabalha com medicações que não tem tantos e muitos, reações adversas, né. Então muitas pessoas deixam de tomar medicações, porque começa a sentir algum sintoma e para. Então, a gente sabe que em muitos casos precisa, mas é temporário muitas vezes, é só naquele período, até neuroquimicamente, o cérebro, que é feito de hormônios, ajustar. E aí você vai trabalhar o emocional, você trabalha a espiritualidade e você se relaciona com Deus de uma forma diferente. E aí isso vai te libertando, vai tirando os pesos, olha só. vai tirando os pesos. E aí a gente pode viver uma espiritualidade saudável. Quando a gente vive uma espiritualidade saudável, a gente também tem uma saúde emocional equilibrada e saudável. Eu sei me acolher quando algo aconteceu e eu fiquei triste. Ótimo. Eu sei quando eu me senti frustrada. Eu sei que, Senhor, eu estou com raiva mesmo, mas eu posso me sentir com raiva. Eu não posso pecar, porque isso não vai te agradar, mas eu estou com raiva. Se Saber que acolher existem as Se emoções. acolher, Ótimo. porque a Bíblia a gente tem várias pessoas que passaram por essas situações, é porque a gente lê às vezes sem ter aquele olhar para aquilo. Uhum. Jesus, quando foi para a cruz, ele estava o quê? A A angústia, a angústia tristeza, e o que acredito e o em tudo que que sim, não só está na Bíblia, mas como a sim, gente nem sim. pode Então, nomear. se ele sentiu tudo que nós sentimos, ele sabe o que que é uma angústia. Sim. Ele sabe Por o que isso que que é ele uma veio, dor. né, como homem, Ele né. sabe o que é uma dor. Ele sabe quando está doendo, para quem já passou aqui por essa Uhum. angústia, sabe o buraco que é uma dor que remédio nenhum passa, porque eu já senti. Ótimo. Então Jesus, ele sabe. Então quando a gente se relaciona a Jesus, o senhor sentiu, o senhor sabe como é, me ajuda. Porque eu me sentia culpada. Eu falava para o Senhor assim: "Senhor, eu não é falta de fé, eu te amo. Só tenha misericórdia de mim para passar por esse momento", porque tinha uma outra situação complexa de enfermidade que eu estava passando no momento. Então Sim, sim. juntou um tratamento quimioterápico com as questões emocionais,
Mas eu falava: "Mas eu não estou questionando nada, eu só quero entender o porquê que eu estou sentindo isso, Ótimo. o porquê que eu estou sentindo isso". Eu não questionei. E eu, muitas vezes, eu fui questionada: "Não era você que orava por todo mundo? Por que que você está se sentindo assim? Não é você que tanto ensinou, que fala da palavra, por que que você está se sentindo assim?". E eu me sentia culpada por isso, por me sentir assim, e sendo que diante de Deus não era isso que eu tinha no meu relacionamento com Ele. Uhum. Então eu precisei, eu digo assim, depois de 46 anos de vida cristã, eu precisei colocar tudo abaixo. E aí é o que eu falei, eu precisei tirar, separar que Deus é meu Senhor, mas Ele é meu Pai. Onde saiu as escamas dos olhos, Sim, né? ele é meu Pai. E é o que eu tenho falado sobre identidade também, eu falo muito sobre Uhum. identidade. Enquanto a gente não for para aquele lugar de saber que Deus sabe da nossa humanidade, Uhum. que Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você, ele sabe porque ele te fez corpo, alma e espírito. Ele sabe do que você viveu, daquilo Sim. que te doeu até hoje, daquilo que te doeu, que você nem sabe que doeu, mas você se comporta por causa diante daquela dor passada. Ótimo. E quando ele fala: "Eu vim para que tenham vida e vida abundante", ou seja, não importa o que aconteceu com a sua história, vai lá cuidar, porque eu quero que você viva tudo que antes do ventre da sua mãe, quando eu pensei em você, e a Bíblia fala, né, de tecer. Tecer não é produção, não vai em linha, é um por um. Hum. E você já viu que quem tece, Não nunca um fica sai igual. igual ao É outro? lindo isso. Então, é seu. Vai lá, vai procurar, vai descobrir quem é você. Você não é o que as pessoas dizem que você é. E nem o que às vezes você acredita que Acredita você que é, você é. porque é o que imputaram a você, é o Sim, que você viu na sua infância, é o que sim, você tem lá de sim, trás e não foi tratado, curado. Ela sim, falou aqui, são as raízes que muitas vezes não tá em solo forte para sim, que você, então sim. você nem você sabe a potência Sim, que não você tem aí sabe. A dentro. gente não sabe, a gente não sabe. E eu E te nós digo, estamos falando você, incluindo aqui todos sim, nós, porque a gente é tratado aqui numa posição e daqui a sim, pouco vem os outros tratamentos sim, aqui. sim, sim. Que lindo isso. E eu E precisei, tanta gente que tá nesse posicionamento sim, hoje, né, sim, que não tem essa visão que sim, você teve. sim. E eu falo assim: "Senhor, eh, enquanto depender de mim, enquanto o Senhor, porque se o Senhor me livrou da morte, é porque o Senhor sabe Sim, todos os meus dias. E se não é para a morte, é porque tem propósito para ser cumprido. E se tem propósito ótimo. para ser cumprido, que comece em mim, porque eu não quero fazer nada para os outros que não tenha acontecido em mim. Então vai me levando para o mundo, para as pessoas, para onde eu chegar, à Uhum, medida que eu for tratada pelo Senhor. Para que eu possa falar, hoje a gente vê muito mentoria. uhum. Eu só posso mentorear, eu só posso ser alguém para ensinar o outro quando eu passo. Lógico que Exato, num atendimento psicanalítico, numa análise, num atendimento, cada um tem sua história. Eu sim, não tenho a história do outro. Mas enquanto juntar qual é o caminho para isso, eu preciso ter passado por todos para falar, é sim, esse o processo. Então, até sim. aqui é o que eu tenho para dizer. É que na realidade, né, eu não acredito que a gente não possa mentorar, vamos dizer assim, pra gente não ter uns haters aqui, né, Luciana. Aham, Mas que tenha também, que a gente gosta quando tem hater, que assim o vídeo vai alcançando mais pessoas. sim, Mas é que é diferente quando se tem a vivência. sim. Você pode ser um grande profissional na sua área, porque você estudou Sim, muito e tem vivência sim, e atende, sim, mas outra coisa é quando tem sim, bagagem. sim. Não, Porque mas você sabe onde você sim, passou, onde você parou, sim, sim, levantou, não é? sim. Não, mas a mentoria que eu digo, até profissional, seja o que É, for, e eu é entendi alguém que é que isso que vai você falou. trilhar o caminho com você. Exatamente. E ela passou por Ela fala isso. assim: "Ó, eu vou encurtar o caminho para você". A Ótimo. palavra é essa. Aquilo que eu demorei muito tempo para entender, eu vou encurtar para você chegar mais rápido. Então, o que eu falo hoje dessa questão do que eu tenho pedido para Deus, é isso. Senhor, vai me mostrando, vai me levando ao nível de cumprir o teu propósito. Por isso que eu falei, Lindo. o próximo passo foi o livro. Ótimo. A gente está encerrando nosso podcast. Meu Sim. Deus, como é rápido! Eu falo que aqui a gente tem temas que a gente poderia ir muito mais fundo, Sim, mas esse aqui, sim. em pouco tempo, a gente foi no profundo mesmo, Sim, hein? Literalmente e espiritualmente, sim, é se aprofundar mesmo, é você sim, entender que você precisa ter esse conhecimento sim, e muitas vezes vai doer. sim,
Não é sim, verdade? sim, Porque você sim. passou aqui, eu não queria, claro, que você contasse a tua história pra gente não entregar tudo, Sim, mas ela que saiu e ela falou aqui de um processo aí de quimioterapia, da descoberta, né, que a sim, gente trouxe aqui, de um câncer, sim. né? De um câncer que tomou do nada não, né? A gente não pode falar que é É, do é nada, é verdade. uma jesuicidência, né, que a Sim, gente fala, sim, mas que ela descobriu de uma sim, forma impactante, mas que ela soube com o processo e as sim, ferramentas em sim, que ela teve para poder processar sim, tudo e ir para frente. sim, E entender que não, espera aí, não vai me sim, parar, não vai me matar, então alguma coisa o que você sim, falou nos bastidores é o próximo passo, como você sim. encara tudo isso que você É, falou, que o livro é o próximo passo. você sempre espera o O próximo próximo passo. passo. Eu não sei, eu até comentei aqui com os meninos que estavam conversando comigo e eu falei para eles, eu falei assim: "Olha, essa semana eu fiquei bem ansiosa, por não ansiedade, ansiedade de expectativa. Eu não sei o que vai acontecer, porque a minha história agora não é a minha história, é para viver o Sim, propósito e testemunho. exato. Então eu vou aguardar qual é o próximo passo", né. Quando tiver o próximo passo, volte Sim, aqui, porque o nosso podcast está sim, encerrando, mas eu quero te agradecer sim, por tudo que você trouxe pra gente, por tanto conteúdo que é libertador para muitas sim, pessoas. sim, E não só, volto a dizer, não só você que está dentro de uma igreja, de uma comunidade, sim, não, para você que às vezes está isso mesmo. fora e que acha que não pode entrar porque também vão te Sim, julgar, não. A gente tem que ter esse cuidado sim, com a vida em todas as áreas e sim, sentidos, para que a gente não ache que isso não é para mim, isso aqui também não. Não, nós somos sim. corpo, alma e Isso espírito aí. e nós precisamos de cuidado Sim, em todas as sim, questões, sim. né? E espiritualidade não tem a Sim, ver com religião, ótimo. tem a ver com relacionamento com Deus. Então qualquer Exatamente. pessoa que não frequente uma comunidade cristã, mas que deseja se relacionar com Deus não como aquele que está longe e distante, mas que entenda de se relacionar com o Criador, Sim, buscar de onde vem, o ótimo. porquê está aqui. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém. E a gente termina com essa frase: ninguém tá aqui por acaso. Sim. Então, Vamos viver com propósito, né. exatamente, viva com propósito e vou deixar novamente aqui, eu não sei se eu já deixei, gente, porque eu falo nos bastidores, depois eu não lembro se eu falei aqui, né, José, no Falou. podcast. Não falei? Então vamos falar aqui o Instagram dela, Luciana Nunes Terapeuta. Se eu já falei, vai aí de Sim. novo para que você adquira seu livro com ela, para que você saiba mais de todo esse trabalho lindo que ela faz e que ela vivenciou, porque é lindo, né, quando a gente vê pessoas que realmente foram lá no profundo. Sim, A gente conversa aqui entendendo sim, realmente da vivência, sim, é experiência de vida, vida mesmo. E eu sim. quero que você adquira esse livro lindo que tá cheio Ah, de história linda, principalmente a dela aqui, ó, Inteligência Emocional. Esse é o livro para você que quer adquirir e crescer, crescer mesmo. É só para quem quer crescer. Muito obrigada, eu Luciana. que agradeço. Volte mais vezes Voltarei, e a porta está aberta, com viu? E certeza. vocês têm a chave mestra de É, tudo, pode abrir e voltar que a com gente está por certeza. aqui. Vai ser um prazer poder compartilhar e ser bênção na vida de Sim, outras pessoas, com para que certeza. elas vivam uma vida em abundância, porque foi Amém, essa a vida que Deus planejou para cada um de nós. amém. É Amém. isso. E muito obrigado para você também que esteve com a gente até agora. Compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, viu? Porque eu sempre digo aqui, aqueles que mais precisam, às vezes é o que menos fala. Então manda para todo mundo que vai atingir alguém que precisa Isso muito desse aí. conteúdo. Eu te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau, Tchau. tchau.